Olá, sejam bem-vindos, eu sou Renato Rosa e começa aqui no CNT Multi o programa Viva Fazenda. Hoje o programa promete, roda a vinheta. Entre uma partida de dominó disputadíssima e um saque cheio de efeito no tênis de mesa, os Jogos da Integração do Idoso realizado em Pontal do Paraná mostraram que a experiência e a disposição formam uma dupla imbatível, especialmente quando entra em cena os representantes de Fazenda Rio Grande. Mas, mais que resultado, o evento reforça algo mais importante: o impacto direto na qualidade de vida dos participantes. As atividades estimulam o corpo, mantêm a mente ativa e fortalecem vínculos sociais. Em resumo, é saúde física, emocional e boas risadas no mesmo pacote, e sem precisar de receita médica. Segundo o coordenador Pelri, o desempenho da equipe de Fazenda Rio Grande foi motivo de orgulho. A classificação geral refletiu não só o esforço dos atletas, mas também o espírito de união e dedicação do grupo ao longo da competição. Vamos assistir a matéria? Roda aí. Mais do que uma competição, os Jogos de Integração do Idoso são um momento de celebração da vida, da saúde e da convivência. O evento reúne participantes em atividades esportivas e recreativas, promovendo bem-estar, socialização e mostrando que não há idade para se manter ativo. Hoje estamos aqui com o coordenador Pelri para saber como que foi os Jogos de Integração do Idoso em Pontal do Paraná. Pelri, como que foi esse campeonato? Olha, foi uma maravilha, Fiquemos do dia 25 ao dia 29 desse mês agora, que passou lá em Pontal, com 24 cidades do nosso Paraná inteiro, E para eles foi uma experiência única para cada um dos nossos idosos. Tivemos 28 idosos participando da nossa cidade lá, representando a nossa amada Fazenda Rio Grande, E enquanto delas, muitos trouxeram troféu, como a dona Sônia foi tetracampeã do tênis de mesa, e as outras modalidades também, junto dos giros lá embaixo. E que tipos de atividades são desenvolvidas durante o projeto? Durante o projeto são atividades desenvolvidas: basquete e relógio, vôlei em câmbio, vôlei de areia, handebol por zona, dominó, peteca, dama e outras variedades de jogos também que eles fazem lá embaixo conosco. Não só esse, mas tem mais ainda. E como que esses momentos contribuem para a saúde e o esporte deles? Olha, praticando a prática de esporte para o nosso idoso é fundamental. Eles acabam não ficando em casa depressivos. As doenças também, inibe muitas doenças quem pratica esporte. Por isso a gente sempre fala, pratique esporte. Por mais que esteja ali, eu não sei jogar, mas vem praticar junto conosco. Vem fazer essa prática do esporte, pegar gosto. Teve pessoas que junto conosco que trabalham comigo hoje, que ele falou assim: professor, você me ajudou muito. Você ajudou muito, o projeto ajudou muito porque eu estava numa depressão e eu saí da minha depressão porque praticando esporte. E isso é uma felicidade para nós, e é isso que nós queremos para os nossos idosos. Queremos que eles façam parte conosco, que eles não fiquem em casa, que eles venham interagir conosco, que é muito legal. E como que ficou a classificação desses atletas nessa modalidade? Então, as modalidades que nós ficamos, no basquete feminino a gente ficou em 8º lugar, no dominó masculino a gente ficou em 8º lugar também. No tênis de mesa a gente teve a nossa tetracampeã em 1º lugar. No tênis de mesa masculino a gente ficou em 9º lugar. No vôlei câmbio masculino a gente ficou em 8º lugar. No vôlei de praia feminino a gente ficou em 6º lugar. E em vôlei de praia masculina também em 6º lugar. E o que você diria para quem ainda não faz parte do projeto? Que venha fazer parte do projeto Viva Mais, junto com a gente. Vai ser muito bom, vai integrar junto com a gente e vai ser saúde. Saúde, diversão, alegria e disposição para todos os idosos. Poxa vida, estou impressionado com isso, hein? Os Jogos da Integração provam que nunca é tarde para competir, se divertir e colecionar histórias. Algumas com medalhas, outras com boas risadas. E se depender da animação da turma de Fazenda Rio Grande, o próximo campeonato já pode ir se preparando, porque eles vêm com tudo.
Um tema vem ganhando cada vez mais espaço nas conversas entre pais, professores e profissionais da educação. É a avaliação psicoeducacional. A ideia é simples: entender como a criança aprende, se desenvolve e se comunica com o mundo ao seu redor. A avaliação é um processo realizado por profissionais especializados, como psicólogos e psicopedagogos, que analisam aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais da criança. Em outras palavras, é como montar um mapa de como ela pensa, aprende e reage. Em geral, os sinais já podem ser observados na educação infantil. E vamos combinar? Entender o que está acontecendo já resolve metade da ansiedade dos pais. E nessa matéria, vamos entender mais a fundo a avaliação psicoeducacional com um profissional do SEMAEE e o impacto positivo no processo do aprendizado da criança. Solta a matéria. Nos primeiros anos de vida, cada fase de desenvolvimento infantil é fundamental para o aprendizado, e é nesse contexto que a avaliação psicoeducacional ganha destaque dentro das escolas, ajudando a identificar habilidades, dificuldades e necessidades específicas de cada criança. Mais do que avaliar, esse acompanhamento permite um olhar mais atento e individualizado, contribuindo para um desenvolvimento mais saudável e completo desde a infância. Estamos aqui no SEMAI com a professora Bruna e hoje o assunto é avaliação psicoeducacional. Bruna, nos conte um pouco o que seria isso. Então, a avaliação psicoeducacional ela é um processo de avaliação que ocorre com as crianças de 0 a 3 anos e de 5 a 6 anos na escola, tanto na rede de CEMEI, que são as crianças de 0 a 13, e depois vai para a educação infantil da escola, que abrange as crianças de 4 e 5 anos. O que é a avaliação psicoeducacional? O objetivo principal dessa avaliação é identificar e analisar o que está impedindo o processo de aprendizagem dessa criança. Quais são os obstáculos, quais são as barreiras que impedem esse processo. Então, a gente faz essa avaliação já na educação infantil, de uma maneira precoce, para que a gente possa identificar o mais rápido possível o que está prejudicando o funcionamento da aprendizagem dessa criança. E a partir de que idade esse tipo de avaliação pode ser feita? Então, ela ocorre a partir dos 0 anos, né? Então, a criança, antes de completar 1 ano, ela já pode ser encaminhada para cá, e ela abrange, né, até a criança do infantil 5, que é a criança que está com 5, algumas ainda estão com 6, mas é de 0 a 5 anos que a gente fala, né, que é a educação infantil. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E quais sinais indicam que uma criança pode precisar desse acompanhamento? Então, a gente analisa, são 4 aspectos que a gente leva em consideração e em conta. O processo de aprendizagem, que a gente chama da parte cognitiva, que é essa criança, por que ela não está aprendendo, por que ela não demonstra essa aprendizagem. A gente também analisa os aspectos motores. Então, uma criança que, por exemplo, lá com 1 ano, é uma criança que ainda não anda, uma criança que não senta sem apoio. Então, é uma criança que também precisa ser encaminhada. A gente também observa a questão social dessa criança, né? Por que essa criança não brinca com as outras crianças? Por que ela não se socializa? Ou é uma criança que só chora? Por que ela só está chorando? É uma criança que fica muito isolada. Então, a gente analisa esse aspecto social também. E, por último, a gente analisa também a comunicação dessa criança. É uma criança que está com 12 anos e ainda não verbaliza, ou ela só aponta, ela só, né, faz gestos. Por que essa criança não se comunica da forma correta? Então, nesses 4 aspectos a gente leva em consideração e é o nosso, como eu posso dizer, é o nosso sinal de alerta. São 4 sinais de alerta, são esse conjunto, né? A cognição, a parte motora, a parte de comunicação e a parte social. E como essa avaliação contribui para o processo de aprendizagem da criança?
Então, essa avaliação contribui por quê? Como eu disse anteriormente, a gente tenta analisar esses aspectos o mais cedo possível para que essa criança, no ensino fundamental, quando ela ingressar lá no primeiro ano, com mais ou menos 6 anos, ela possa ter um processo de aprendizagem da maneira correta, Porque lá no primeiro ano, eles iniciam com essa questão da alfabetização, parte numérica, Então, a gente abrange essa criança logo na educação infantil, para que quando ela chegue lá no primeiro ano, ela possa estar apta a aprender. Então, a gente tenta agir o mais rápido possível. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E de que forma a escola e a família participam desse processo? Então, o primeiro contato que a gente tem é através da escola. É a escola que sinaliza isso para nós. Então, quando essa criança chega lá no CMEI, ou uma criança que às vezes não frequenta o CMEI e vai direto para a escola, e a escola percebe essas dificuldades, esses 4 aspectos de dificuldade, às vezes um aspecto isolado, às vezes os 4 aspectos junto, ela encaminha para a gente, elas preenchem uma RAP, que é um roteiro de aprendizagem pedagógica. Lá tem diversas questões, diversas perguntas sobre esse desenvolvimento da criança. Quando a gente recebe esse documento, essa criança entra na nossa fila e a gente chama. Então, a família, quando a escola ou o CMEI vai encaminhar essa criança para nós, a família ela fica ciente, Então, esse documento só pode ser preenchido com a autorização da família. Então, a criança chega para nós, o primeiro contato que a gente tem é com a família, a gente não conhece a criança. Então, a gente chama a família para cá, faz uma conversa, essa família assina um termo de autorização e a partir desse processo a gente inicia a avaliação. Então, qual que é essa importância? A importância é a junção da escola, do CMEI, junto com a família, porque a gente não consegue realizar esse processo se ambos não estiverem de acordo. Então, a gente precisa que a família esteja em concordância, porque a escola percebeu esses sinais, Então, a gente pega, às vezes, muitos familiares que não têm muito essa preocupação, porque às vezes é o primeiro filho, às vezes a criança não foi para o CMEI, foi direto para a escola. Então, às vezes, os pais acabam não percebendo esses sinais, E nós, enquanto professores, como a gente está na área, a gente está estudando, a gente percebe mais rapidamente. Então, essa criança é encaminhada para cá, a gente chama a família aceita esse processo e aí a gente dá continuidade. Esse processo ele é composto pela primeira fase, que é uma fase de entrevista com a família, onde a gente faz toda essa conversa, explica a importância. Essa família aceitando, a gente começa a avaliação em si, que são processos de observação, que nós vamos até a instituição de ensino, a gente passa a manhã, à tarde com essa criança e a gente observa esses aspectos. Parte de alimentação, parte de sono, da rotina, da aprendizagem, um momento do brincar. E aí, a gente também combina com a família um momento para que ela traga essa criança aqui conosco. E aí, aqui, a gente faz atividades dirigidas para aquela dificuldade que aquela criança está apresentando. Porque lá no CMEI, na escola, a gente não interfere. A gente só observa mesmo como é que essa criança está se portando no ambiente escolar. E aí, quando essa criança vem até nós, com um dia agendado, horário agendado, a gente faz esse procedimento de atividades mais específicas. Se existe uma dica que vale ouro, é essa. Na dúvida, observe, escute e, se necessário, procure a orientação. Porque quando o assunto é desenvolvimento infantil, esperar demais pode ser mais complicado do que agir cedo. O programa novamente chegou ao fim. Se você quiser assistir o programa Viva Fazenda e, claro, não sabe como, é simples e bem rápido. Caso não consiga assistir pela televisão, é só baixar o aplicativo CNT Play em seu celular e assistir ao vivo Viva Fazenda. Você também pode acessar o programa no seu computador através do portal .redecnt.com. E claro, divirta-se. Eu sou Renato Rosa e esse é o Viva Fazenda. Até o próximo programa.
Música